Mateus, capítulo 23. Vamos dar continuidade ao texto que a gente dividiu ele na quarta-feira passada. Mateus 23, nós vamos ler do verso 25 em diante. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Irmãos, dando continuidade ao texto que nós estávamos estudando, assim dizemos, pregando na quarta-feira passada, nós vimos que Jesus aqui, ele faz 8 advertências contra os líderes religiosos, os fariseus, os escribas e aqueles líderes da nação de Israel. E Jesus continua essas advertências. E uma coisa importante que a gente deve aprender e deve notar é que o Evangelho não é flores, não são flores apenas. O Evangelho não é um mar cor-de-rosas, o Evangelho não é um doce. Jesus exorta os seus discípulos a serem o sal da terra, não um docinho, não algo que açucara, mas algo que salga, que tempera. Um sal na ferida arde. O Evangelho muitas vezes ele vem para destroçar os nossos corações. Primeiro nós matamos o velho homem e depois o novo homem surge, moldado e transformado pelo Espírito de Deus. Então nós temos que entender que a mensagem do Evangelho, ela sim fala de amor, e um amor verdadeiro, um amor que não condiz com a mentira, ou um amor que não folga com a injustiça, como Paulo escreve aos Coríntios. Mas é um amor que está convicto na verdade. Por isso que nós primeiramente devemos amar a Deus, que é a verdade, para aí sim, amando a verdade, a gente poder amar o próximo, poder amar de fato como somos amados por Deus. O Evangelho, muitas vezes, ele vai nos confrontar, porque somos pecadores. Ele vai nos admoestar
vai nos, de fato, colocar contra a parede. E o Evangelho, ele tem duas facetas: ou ele quebranta o homem e o homem se arrepende, ou ele endurece o homem e o homem morre no seu pecado. Não há outro caminho. Há o caminho apertado que conduz à porta estreita, e há o caminho largo que conduz à porta larga. É isso que Jesus ensina. Então, antes da gente adentrar no texto, bom que a gente saiba, Jesus aqui, ele está fazendo advertências duras, chamando os fariseus de hipócritas, de cegos, de raça de víboras. Não é o Jesus que muitos aí pregam, não é o Jesus que a gente vê por aí. É claro que Jesus é a forma do amor de Deus, é o amor de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. Mas lembremos-nos, Deus é amor, mas Deus é justiça, é santidade e é verdade. E esses homens aqui, eles não estavam de acordo com as leis de Deus. Eles eram hipócritas. Como nós já vimos, a palavra hipócrita vem do grego, que significa ator. Eles atuavam, eles eram excelentes atores. Às vistas dos homens, merecedores de Oscar, mas Deus conhece o interior. Deus sabe do coração de cada um. Há um texto em 1 Samuel, quando o profeta Samuel vai ungir o próximo rei de Israel, e Deus manda ele ir à casa de um homem chamado Jessé, que tinha 8 filhos, se eu não me engano. E Samuel, então, antes de ungir o próximo rei, o Senhor fala algo com ele, fala: Samuel, não atentai para a aparência, porque o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Nós devemos saber que podemos esconder tudo da vista dos homens, mas nada é feito à escondida de Deus, que não apenas está em todos os lugares, mas sabe de todas as coisas. Ele sonda pensamentos, sentimentos e os caminhos dos homens. E Jesus, ao conhecer esses homens, faz essas advertências. Então acompanhe conosco o restante do texto, começando pelo verso 25. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. A palavra rapina, ela quer dizer roubo, furto. Os fariseus eram cobiçosos, ele queria o que era do outro. Jesus, em alguns textos antes, fala que eles iam à casa das viúvas para limpar o que elas tinham, e para se justificar, faziam longas orações. Assim é o falso mestre. Ele parece ser belo, parece ser limpo, se preocupa muito com o exterior, com aquilo que é visível dos homens, mas por dentro é cobiçoso, é guloso, é glutão. A palavra intemperança quer dizer alguém que come demasiadamente, que suga tudo. É como se fosse uma praga consumindo tudo que vê pela frente. É assim que Jesus está se referindo aos fariseus. E aqui, imagina, ele faz uma referência: vocês se preocupam com o exterior do copo e do prato, vocês limpam a parte de fora, mas esse copo e esse prato por dentro está imundo, cheio de rapina, intemperança. Imagine, meus irmãos, vocês chegam à casa de alguém, e alguém os recebe com um jantar, e ao colocar à mesa, tem aquela louça maravilhosa, tão limpa, brilhante por dentro, e você senta para jantar, e quando vai comer, a comida está podre, fétida. É isso que Jesus está falando. Eles por fora são lindos,
mas por dentro são cobiçosos, são imundos. Jesus vai mais além, ele diz, verso 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Jesus diz que do coração do homem procede toda a maldade. É por isso que o texto que eu citei lá de Samuel, Deus olha o coração, Deus sabe o que reside no nosso coração. Por isso que o salmista exorta, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salomão escreve um provérbio que diz, de tudo que você tem que guardar nesse mundo, proteger, guarde o seu coração. Guarde-o para Deus, porque é de lá que procede todas as coisas. E é por isso que, se não houver uma transformação interna nos nossos corações, jamais nasceremos de novo. Se não rasgarmos os nossos corações em arrependimento, em contrição, em entendimento que Deus é justiça e é verdade, jamais veremos o reino dos céus, porque Jesus diz aos seus discípulos, se a sua justiça não exceder a justiça destes fariseus, de maneira alguma entrarão no reino de Deus. Verso 27, Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Olha agora, Jesus o compara a um sepulcro. Meus irmãos, era muito comum em Israel, na época de Cristo, na época que se aproximava a Páscoa, que era uma festa que muitos israelitas, muitos judeus vinham de toda parte do mundo para Jerusalém, eles pintavam de branco os sepulcros que estavam na beira do caminho. Porque há uma lei lá em Números capítulo 19, que diz que aquele que tocar um morto, um cadáver, ele fica impuro 7 dias. Ele deveria se isolar durante 7 dias, porque ele está impuro. Era a lei de Moisés. Então, para que aqueles homens que iam para a Páscoa, para fazer os seus sacrifícios, as suas ofertas, que era algo também estipulado pela lei de Deus, para que eles não tocassem em um cadáver ou em um sepulcro no meio do caminho, eram pintados os sepulcros. E ao estudar o texto, diz o historiador que Jerusalém, na época da Páscoa, brilhava quando o sol batia nela. De longe da colina de Jerusalém, está num alto, parecia algo brilhante, porque eles pintavam. Aqueles sepulcros pintados eram belos, era algo maravilhoso, era algo muito bonito. E os homens, ao ver aquele sepulcro, sabiam que ali era um sepulcro e se afastavam para não tocar nele. Por fora era belíssimo, mas por dentro Jesus diz que está cheio de ossos de mortos e de toda imundícia. Imagina um cadáver em decomposição, tem vermes, tem bichos, tem todo tipo de micróbio e de larvas ali, comendo as entranhas e o resto daquele corpo. Assim eram os fariseus. Por fora eram belíssimos, à vista dos homens falavam eloquentemente, mas por dentro estavam mortos. Assim é o falso mestre. Ele é muito fácil em agradar-nos, porque nós queremos ouvir coisas agradáveis, queremos ver coisas agradáveis. Muitos procuram hoje denominações, igrejas, para se deleitarem com música, com eventos, com teatros, com todo tipo de evento que você possa imaginar, existe numa igreja. Dança, quadrilha. É só jogar na internet, vocês vão ver
o que se faz os homens hoje dentro de uma igreja. Outro dia eu vi um vídeo de uma igreja que fez algo à noite, colocou luzes de boate e a galera estava lá dançando como se fosse uma boate, paquerando. Assim o falso mestre faz, ele é agradável por fora, mas o evangelho não é para agradar os nossos ouvidos, não é para agradar, não é para fazer-nos sorrir, mas Jesus diz que o bem-aventurado é aquele que chora, é aquele que se arrepende, esse é o feliz. O evangelho é a contramão do mundo. Enquanto o mundo diz para que nós nos exaltemos, o evangelho diz: aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que entrega a sua vida por amor a Cristo, ganha-la. O evangelho é a contramão do mundo. Por isso que a palavra diz: aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Verso 28, Jesus diz: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Assim é o falso líder, o falso profeta, o enganador. Por fora parece justo aos homens. Nossa, esse homem fala bem. Nossa, que linda, que maravilha, que homem fantástico. O homem se exalta, toma o lugar de Deus na palavra, ele é o centro, as coisas giram em torno dele e da sua vida, mas por dentro, esse falso líder está cheio de iniquidade e de hipocrisia. Dando continuidade, verso 29, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Jesus está diante daqueles homens, fariseus, e aqueles fariseus eram tão hipócritas, que eles olham para as escrituras no passado, e as escrituras relatam que os profetas antes de Cristo foram perseguidos, foram mortos pelos antepassados desses fariseus, e eles se orgulham e se inflamam, se achando melhor do que os outros. Assim é o falso líder, ele se acha acima dos outros. Esses aqui diziam: se nós tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, os profetas que Deus mandou, nós não teríamos matado eles como os nossos pais fizeram. Mas ali diante deles estava o maior dos profetas. Diante deles não estava um profeta qualquer, mas o próprio Cristo. E eles já maquinavam para matar Jesus. Assim, nos dias de hoje, nós fazemos também. Muitos aqui, não sei se vocês já pensaram, imagina, se nós estivéssemos no lugar daquele povo judeu, e Jesus ali, em carne e osso, o Filho de Deus ali, vivo, nós falamos com nós mesmos, nós não teríamos mandado crucificá-lo, nem teríamos mandado soltar Barrabás. Será que não? Será que a nossa voz não ecoaria com a voz daqueles dizendo: crucifica-o, crucifica-o? Muitas vezes nós nos achamos melhor do que os outros. Se eu tivesse nessa situação, eu teria feito diferente. Se eu tivesse no seu lugar, eu saberia o que fazer. Assim eram os falsos líderes.
se arrogavam de serem os bonachões, os melhores. Só que Jesus diz: vocês só comprovam que são filhos dos seus próprios pais. Jesus, em certa ocasião, no Evangelho de João, ele está falando com os judeus, e aí os judeus começam a se abirrogar, se encher, inflamar, porque eram descendentes de Abraão. Jesus diz: aqui está alguém que é maior do que Abraão. Mas eles não viam isso. Assim é o falso líder. Ele se coloca acima dos demais. Porém, a palavra diz o contrário. Conforme a gente está falando, é a contramão do mundo. Paulo vai escrever em uma das suas cartas para que nós tenhamos o nosso próximo como superior a nós mesmos. Nós devemos olhar para o nosso próximo maior do que nós. Paulo escreve aos Filipenses e diz que sejamos humildes como o Senhor Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não quis usurpar sendo Deus, porém se fez semelhante a homem e veio ao mundo e padeceu e obedeceu e foi fiel até a morte e morte de cruz. Quer um exemplo mais humilde do que o próprio Senhor Jesus? Sejamos humildes. Verso 32: enchei vós, pois a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus aqui diz que eles estão enchendo o cálice e esse cálice vai transbordar. Porque os pais deles mataram os profetas, mas Jesus é maior do que os profetas e logo mais será morto por eles. E Jesus faz uma pergunta retórica: como escapareis da condenação do inferno? Porque eles já estavam condenados ao inferno. É uma pergunta retórica, porque Jesus vem mostrando os erros dele, a sua hipocrisia, a sua falsidade. E isso tudo culminará em condenação. O falso mestre pode enganar a todos, mas no final, Deus não deixa se escarnecer. Ele será punido. Como alguém que engana as pessoas e o afasta do caminho de Deus, não terá a condenação de Deus. É muito sério, meus irmãos. Eu ligo a TV, às vezes vejo o YouTube, algumas coisas. Às vezes vou em algumas páginas ditas cristãs no YouTube, no Facebook. Tenho em alguns grupos no Facebook. E quanta mentira a gente lê e ouve. E descarada. A pessoa não fica nem vermelha ao mentir, ao enganar, ao prometer, ao chamar, ao vender o Evangelho. Como essas pessoas que fazem isso escaparão da ira de Deus? Jesus os chamou de serpente, raça de víboras. A víbora era uma cobra peçonhenta, muito venenosa, que no deserto aqui de Israel, ela se camuflava, parecia um galho. Então o homem ia pegar galho para fazer fogueira. Lembremos que a gente está falando de uma sociedade que usava o fogo, e não como nós, que temos luz elétrica. E eles iam pegar essa lenha para a fogueira, e a cobra estava lá e mordia eles. Assim eram os fariseus, camuflados. Assim é o falso líder, está escondido, mas cedo ou tarde ele dá o bode. É uma serpente, é uma víbora. Verso 34: por isso eis que vos envio os profetas, sábios e escribas, uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias,
a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jesus agora faz uma palavra de condenação àquela geração. Aqueles homens se tornaram piores do que os seus pais. E o sangue de toda a história dos profetas cairia sobre aquela geração. Porque ali estava o próprio Filho de Deus sendo morto, seria fustigado, seria maltratado. Meus irmãos, imagine o Filho de Deus vivo ali, falando, mostrando, fazendo sinais e maravilhas, e aquela geração, vendo isso, ainda o crucificaram, ainda o mataram, ainda o rejeitaram. Pastor Domingo pregou aqui um texto de João, aonde fala da incredulidade do apóstolo Tomé, que só creu que Jesus havia ressuscitado porque o viu e tocou nas suas feridas. Estes viram e assim não creram, ouviram e não entenderam. Ali estava o Filho de Deus, que desceu do céu, e eles o mataram, o condenaram. Mas aqueles que rejeitaram a Deus, a justiça de Deus e a sua ira estaria sobre eles. E só um adendo rápido: essa geração viu o castigo de Deus. Ali Jesus está falando para os seus contemporâneos. Logo depois que Jesus foi crucificado, ressuscitado e subiu aos céus, alguns anos mais tarde, o Império Romano invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Arrebentou com tudo, com o templo que tinha, criança, mulher grávida, com tudo. Destruíram aqueles homens. Israel deixou de ser uma nação a partir dali. E nós vemos Israel, depois desse ano 70, perambulando por todos os lugares, Europa, Ásia. E a história mostra a perseguição que os judeus, após aquela geração, sofreu. Só para um pouquinho de história: no ano 600, um rei que era ligado à igreja católica disse que os judeus não eram nem gente. Podia matar, podia fazer, tomar casa, o que for. Nas cruzadas, depois que os judeus, que cristãos e muçulmanos ali estavam na terra de Israel, tanto muçulmano quanto cristão, se tivesse judeu por perto, era para matar também. E assim foi. Na Espanha, no século XV, até culminar com a história que todos nós sabemos de cor e salteado: a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto do povo judeu. Aí fazemos uma pergunta: não há a mão de Deus nisso? Jesus está dizendo, não passará essa geração aqui, vai cair sobre essa geração. Mas isso não significa que judeu é alguém mau, alguém ruim. Pelo contrário, eles têm as primícias de Deus. Mas é uma outra história. Aqui a gente está tirando só a questão do juízo. Para finalizar, os 3 últimos versos, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que venha em nome do Senhor. Jesus olha para Jerusalém, a cidade onde o templo de Deus foi construído, onde a presença de Deus ali se fazia poderosa naquele lugar.
mas em contrapartida era uma cidade que matava os mensageiros de Deus, profeta após profeta, até matarem o próprio Filho de Deus. E Deus aqui, Cristo faz uma palavra, dizendo que Ele desejava reuni-los, como a galinha faz com o pintinho, protegê-los, pois desde quando eles saíram do Egito, Deus os protege. Era uma nação escolhida, separada. Assim é o cristão hoje, o eleito de Deus, aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo. Porque não se engane, meus irmãos, todo aquele que é salvo, ele já foi salvo antes mesmo de nascer. O livro foi escrito no livro da vida, o nome foi escrito no livro da vida, e esse livro já se encontra selado. E ao tempo certo, Deus os chama, e como a galinha faz com os pintinhos vêm e vão para debaixo da sua asa. Assim é com os cristãos também. Deus chama, vez após vez. Assim é o Evangelho, é um chamado. Assim é o Evangelho. E como foi feito com os judeus, aquele povo que foi separado, Jesus separa a sua igreja. João vai escrever que aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. Porque aquele que vai a Cristo de maneira nenhuma, o Senhor o lançará fora. Aprendamos isso. Jesus aqui, Ele está olhando para Jerusalém, e Ele está chorando. Ele está vendo aquela incredulidade. Ele falou todas essas coisas pesadas, de juízo e tudo, mas no fundo, Ele tem compaixão. E Ele fala hoje para nós: eu quero ajuntá-los, como uma galinha junta os seus pintinhos. Israel não verá o Senhor, até que Israel declare que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, aquele homem que foi crucificado no Gólgota, é aquele que veio em nome do Senhor, em nome de Yahvé, em nome do Deus Pai. Ele é aquele prometido. Tem um texto muito importante em Romanos, e eu tenho estudado com o pessoal lá de casa Romanos todo sábado. Deus, por amor a nós, que possamos ser chamados de gentios, ou seja, os não-judeus, Ele endureceu a Israel, para que viesse os gentios e adentrassem também no reino de Deus. E Paulo escreve lá que quando vier a plenitude dos gentios, ou seja, todos aqueles fora de Israel, escolhidos de Deus, adentrarem no Evangelho, Deus vai se voltar a Israel e vai quebrantá-lo. É por isso que eu não consigo ver aquele que odeia judeu, ou odeia Israel, ou diz: judeu matou Jesus. Não. Há um plano de Deus, e Deus é governante sobre todas as coisas. Jesus faz uma declaração forte a Jerusalém, mas Deus é fiel com a sua própria palavra. E virá o dia da plenitude dos gentios, quando todas as nações que deveriam crer, pessoas de todas as nações crerem, o Senhor se voltará a Sião. E aí creio eu, não sou um profundo conhecedor em escatologia, mas creio eu, que aí o Senhor Jesus voltará e restaurará todas as coisas. Mas que aprendamos nesse texto
Deus é amor, mas também é santidade, é justiça. E Ele não vai aceitar que pessoas desfaçam do seu nome ou preguem falsamente em nome de Deus. É muito sério alguém que é separado por Deus para pregar a verdade, para levar a sua palavra, para anunciar o Evangelho. Não é brincadeira. E trazendo para nós aqui, meus irmãos, nós aqui da Igreja Ados, nós não brincamos de igreja. Isso aqui não é um trabalho de alguém ou uma empresa. Aqui há seriedade espiritual, há de fato um compromisso com a palavra, e há um compromisso com a verdade da palavra. Por mais que nós vemos aí às vezes denominações lotadas, cheias, casas cheias, pessoas até do lado de fora, e a gente fala, nossa igreja podia tanto ter isso. Talvez aos nossos olhos aquilo seja belo, mas adentrando aquelas igrejas, o que nós vamos encontrar? Aqui nós sabemos que temos um compromisso com a verdade de Deus. Doa quem doer. O pastor aqui diz que é ruim quando alguém sai do meio, mas pastor, eles saíram porque não eram dos nossos, como João fala na sua carta. Eles estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos. Porque quando uma igreja prega a verdade, prega o Evangelho, sem compromisso com ninguém ou com qualquer outra questão, senão a verdade da Bíblia, ficará somente aqueles que o Senhor assim quer que fique. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar para que Deus possa nos abençoar.